Olá amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje a gente está trazendo mais um vídeo de estudo, então já faça tudo que precisa fazer aí, já compartilha, já curta, comente aí e aproveite esse estudo. Espero que seja muito proveitoso para todos vocês que estão assistindo. Hoje especificamente esse nosso estudo, ele é um estudo barra reflexão. Nós vamos refletir um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo, tá? Então, todos nós, é fato que nós estamos vivendo um novo momento. Nós estamos vivendo um momento diferente, nós estamos vivendo um momento completamente novo, né? Tudo que se fala é sobre vírus, é sobre essa quarentena, é sobre o isolamento, sobre as preocupações, sobre as dificuldades que nós temos e etc. É só isso que nós falamos, é só isso que você vê nas televisões, só isso que você vê nas redes sociais. Só que Deus tem ministrado algo no meu coração há alguns dias sobre isso. E eu cheguei até a comentar em algumas das nossas células com o pessoal sobre o que eu tenho sentido no meu coração a respeito desse momento, a respeito de tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos vivendo. E o meu grande questionamento é: o que nós temos feito nesse nosso tempo de isolamento? Como que nós temos nos portado? É fato, é algo determinante que as nossas rotinas mudaram completamente. Todos nós mudamos, não há uma pessoa sequer que tenha mantido a rotina igual. Então muitas pessoas estão paradas sem trabalhar, outras trabalhando menos, outras trabalhando de casa, ou trabalhando tanto quanto trabalhava antes, ou também tem as pessoas que continuaram trabalhando presencialmente. Só que o fato que a gente não pode negar é que mesmo os que continuaram com as suas vidas profissionais, por exemplo, ativas, você está trabalhando ainda presencialmente, nada mudou na sua forma de trabalho, nós temos mais tempo disponível. Isso é algo determinante. Por quê? Porque nós não vemos mais nossos familiares, nós não temos visto mais nossos amigos, nós não temos ido à igreja, aos shoppings, a cinema, nós não temos mais o nosso momento de lazer, nós não temos mais servido na igreja, por exemplo, nos ministérios e outras tantas coisas que nós paramos de fazer. E o que temos feito nesse tempo que nos sobra? Esse é o grande questionamento que eu me faço. Nós temos simplesmente esperado o tempo passar, ou nós temos feito coisas para crescer em todas as áreas da nossa vida, eu quero dizer. Não somente na área pessoal, espiritual, mas em todas as áreas da sua vida. O que você tem feito? E hoje é sobre isso que eu queria refletir junto com vocês, né? Eu queria trazer um estudo baseado nessa reflexão e também, quem sabe, poder encorajá-los a fazer algo a mais. Creio que todos nós concordamos que não foi Deus que criou esse vírus e mandou o vírus para o mundo, espalhou pelo mundo inteiro para ele provar que ele é Deus, que ele pode tudo, que nós não somos nada. Não! Eu não creio nisso. Mas eu creio que o Senhor é um Deus que transforma maldição em bênção. Algo que se tornou uma maldição nesse mundo, que matou milhares de pessoas, que afetou financeiramente, profissionalmente, outras milhares, se não milhões de pessoas. Deus pegou essa maldição e transformou em bênção. Ele é um Deus de amor, ele é um Deus de paz. Ele não precisa demonstrar através de um vírus, falar, eu vou punir o mundo para mostrar que eu sou Deus. Não, Deus não precisa. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que quer se achegar a nós. Como diz em Apocalipse 3:20, ele é um cavalheiro, ele no texto fala, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele não é aquele cara que vai enfiar o pé na porta, né, e vai entrar de qualquer jeito, não. Eu creio num Deus que pega a maldição que acontece nas nossas vidas e transforma em bênção. Então eu quero ler bastante texto bíblico com vocês para refletir e estudar um pouquinho sobre isso. Lá no livro de Neemias, capítulo 13, verso 2, diz o seguinte: porque não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, mas tinham assalariado contra eles a Balaão para os amaldiçoar. Prestem atenção, contudo, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Deus converteu a maldição em bênção. E eu creio que é isso que Ele faz hoje. Eu creio que é isso que Ele tem feito hoje nas nossas vidas. Eu vejo que Ele está usando esse momento de pessoas extremamente preocupadas
com todas as dificuldades que tem, e principalmente profissionais e financeiras, que é o que mais se fala aqui no Brasil, Deus está pegando essa maldição e transformando em bênção. Deus quer ensinar essas pessoas a dependerem dele. Deus quer trazer pessoas para mais perto dele. Só que da mesma forma que o povo de Israel, no texto que a gente leu, se você for ler lá em Números, quando ele conta essa história de Balaão, você vê que o povo de Israel ele precisou estar posicionado para que essa maldição paga a Balaão para ser feita não prosperasse contra o povo. E não acho que é diferente, não acho que é diferente conosco. Importa sim que nós também estejamos posicionados. E o Senhor me mostra claramente que nós estamos bem no meio dessa prova. Nós estamos no olho do furacão, nesse período entre a maldição se tornar bênção. Eu queria ler mais um texto aqui com vocês, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versos 10 a 15. Diz o texto: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo, prestem atenção, pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. Olha que interessante, o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Com isso, eu queria meditar com vocês um pouco na vida de Pedro. Porque Pedro, ele teve um tempo desse que eu entendo que nós estamos vivendo. Um tempo entre a maldição e a bênção. Um tempo entre essa transformação da maldição em bênção. E a gente vê aqui no texto de Paulo aos Coríntios que aquilo que nós fizermos, e é isso que eu quero refletir, as nossas obras, os nossos feitos, as nossas atitudes nesse tempo, como que elas têm sido feitas. Essas obras que você tem feito, tem sido como ouro, prata, pedras preciosas, ou tem sido como madeira, feno e palha? Quando ele fala que pelo fogo será provada, é exatamente isso, porque ouro, prata e pedras preciosas, ao passarem pelo fogo, eles são purificados. Os outros itens, madeira, feno e palha, ao passar pelo fogo, são totalmente queimados. O interessante é que ele fala aqui de pessoas já convertidas ao Senhor, de pessoas que já confessam e professam o nome de Jesus. Porque ele diz lá que quando as suas obras são de madeira, feno e palha, você vai ser salvo, só que pelo fogo. Então, existia um tempo na vida de Pedro entre a morte de Jesus e entre a descida do Espírito Santo ali em Pentecoste. Então eu queria mostrar para vocês como era a vida de Pedro antes e como era a vida de Pedro depois desse período. Vamos lá aos textos, de como era Pedro antes da morte de Jesus. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, verso 27 ao 31, nós veremos aqui a história de Pedro andando sobre as águas. Diz assim: Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu vejo que nesse momento, é muito comum, na verdade, nós ouvirmos sermões acerca desse texto falando somente da falta de fé de Pedro. Eu gosto muito de falar e de pensar e de ler esse texto na ótica de que Pedro foi um cara de extrema fé. Jesus ali perguntou para Pedro por que Pedro duvidou, e não porque Pedro não teve fé. Porque se você parar para pensar, ele foi o único que falou: Senhor, manda-me ter contigo, andar sobre as águas.
Os outros que estavam ali no barco, os outros 11, não. Os outros 11 ficaram ali quietinhos. Mas Pedro teve a ousadia e a coragem de falar. Tanto que Jesus fala, homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas os outros não tiveram a fé suficiente. Entretanto, nesse texto, que eu quero salientar nessa reflexão e nesse estudo, é o temperamento de Pedro, como Pedro agia impulsivamente. Para um outro texto, no Evangelho segundo João, capítulo 13, versos 5 a 10, a gente vai ver aqui a história do lava-pés. Diz assim, depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondendo Jesus, o que faço não o sabes agora, mas o compreenderás depois. Disse Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Respondeu Simão Pedro, Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus, aquele que já se banhou não necessita de se lavar senão os pés. No mais, todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Eu sempre dou risada quando eu li esse texto, porque eu acho que Pedro, o seu temperamento, ele era muito engraçado, né? Ele era muito impulsivo, né? Imagina só, ele falou, não, jamais, Jesus, você me lavará os pés. E aí quando Jesus falou, se você não lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo. Os outros 10, né? Porque Jesus já estava excluindo Judas aí. Os outros 10 terão, você não terá? Não, então me lava a cabeça, me dá um banho todo aqui, né? Até engraçado a gente vê isso, mas a gente entende negativamente o temperamento de Pedro, né? Essa inconstância que ele tinha. Um outro texto falando sobre isso está ainda no Evangelho de João, capítulo 18, verso 10 e 11, onde Pedro ali no Getsêmani, quando eles vão capturar Jesus, perto já da morte do Senhor, Pedro ali, totalmente impulsivo, corta a orelha de um dos servos ali. Diz assim o texto. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a tua espada na bainha. Não beberei eu do cálice que o Pai me deu? Então Jesus dá uma bela de uma exortada ali em Pedro, porque Pedro foi totalmente impulsivo, né? Jesus já sabia do momento e os discípulos também sabiam do momento. Jesus já tinha comunicado a eles. Mais um texto ainda no Evangelho de João 18, a gente vai ler duas partes, que é a parte que Pedro nega Jesus. Para não ler um texto tão gigante, que a gente já está lendo bastante e leremos ainda textos grandes, eu vou cortar esse texto. Então a gente vai ler primeiro João 18, do 15 ao 18, depois já vou dar sequência do 25 ao 27. Tá? Diz assim, Simão Pedro e outro discípulo seguiram a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Mas Pedro ficou de fora junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a porteira e levou Pedro para dentro. A porteira perguntou a Pedro, não és tu um dos discípulos deste homem? Respondeu ele, não sou. Fazia frio e os servos e os guardas estavam em pé ao redor de uma fogueira que tinham feito para se aquecer. Pedro também estava com eles aquecendo-se. Simão Pedro continuava de pé aquecendo-se. Então lhe perguntaram, não és um dos seus discípulos? Ele negou dizendo, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, né, parente de Malco, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou e naquele momento um galo começou a cantar. Então a gente vê Pedro, no momento em que falou para Jesus, jamais te negarei, né, ele negando, né, Jesus ali, ele até falou, não, se for necessário eu vou morrer contigo, né, e a gente vê essa inconstância emocional de Pedro. O último texto desse momento é em Mateus 26, verso 75, que é a amargura de Pedro por ter negado Jesus. O texto diz, então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera, ainda que antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Então aqui nós vimos Pedro como era antes da morte de Jesus. Apesar dele ser compassivo, afetuoso, dotado de visão espiritual, ele fez 2 grandes confissões de fé
Ele tinha muitos defeitos por conta da sua imaturidade, né? Ele era um cara presunçoso, impulsivo, contraditório, imaturo. Ele era muito lento para entender, né, e compreender as verdades espirituais profundas e tantas outras coisas que Pedro, infelizmente, tinha como defeitos. Agora, eu quero falar como era Pedro após o Pentecoste. Só que antes disso, eu quero falar qual foi esse tempo que Pedro viveu, né? Como eu disse lá no início, houve um tempo entre a morte de Jesus e o Pentecoste. A gente sabe, né, que para quem estuda um pouquinho mais essa questão das festas judaicas, nós sabemos que entre a Páscoa e o Pentecoste era um período de 50 dias. E a gente vê que esse era o período de Pedro, porque de Jesus ali, da morte de Jesus até a sua ressurreição, foram 3 dias. Da ressurreição de Jesus até a ascensão aos céus, durou 40 dias. E da ascensão aos céus até a festa de Pentecoste, foram 7 dias. Ou seja, 50 dias entre a Páscoa e o Pentecoste. Então, nesses 50 dias, o que Pedro fez? Como que Pedro agiu? O que Pedro pensou? E a gente vê por como, a gente vai ler os relatos aqui, então por como a palavra do Senhor mostra, nós entenderemos como Pedro usou esse tempo, tá? Então o primeiro texto que eu quero ler, eu vou pegar aqui minha biblinha para poder ler para vocês, é o primeiro discurso de Pedro, em Atos 2. Então em Atos 2, do versículo 14 ao 36, diz assim: Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. Verso 18. E também do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Este homem vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Mas Deus o ressuscitou, soltas as ânsias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, não serei abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Ainda a minha carne há de viver em esperança, porque não deixarei a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar no seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada na morte, nem a sua carne viu corrupção. Verso 32 e último, Deus ressuscitou a esse Jesus, de que todos nós somos testemunhas. Eu acho lindo, meu Deus do céu, como é lindo esse discurso de Pedro. E a gente já vê um Pedro completamente transformado. Pensa só, se ele sabendo que Jesus deveria ser preso, ele foi lá e cortou a orelha de Malco. Imagina só se aquele Pedro não responderia da mesma forma aqui, quando as pessoas lá falaram, né, no verso 13, né, um antes do que a gente leu. Outros, porém, zombando diziam: estão cheios de vinho.
E Pedro, com a maior calma do mundo, fala, homens judeus, né, no verso 15, estes homens não estão embriagados como vós pensais, e tudo mais. Então ele começa a explicar ali de uma forma muito tranquila. E é muita diferença de Pedro como ele era antes e como ele é agora. E esse texto de Joel que ele menciona, né, o texto de Joel aqui, capítulo 2, verso 28 ao 32, eu vou reler, porque eu já li, porque Pedro só repassa o que Joel falou, mas diz lá em Joel 2, 28 a 32. E depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor disse, entre os restantes que o Senhor chamar. Então esse é um texto muito conhecido, eu queria falar um pouquinho aqui, né, de músicas, de louvores. Então a gente precisa, eu, Guilherme, tá? Isso é o que eu vou falar agora, é total opinião minha, mas eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com o que nós ouvimos de música. Não é porque toda música denominada gospel, denominada cristã, quer dizer que é uma música boa. Né? Eu particularmente tem uma música que fala desse texto, que ele fala lá, né? Vem fazer o que o homem... como é que é? Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel, aviva-nos. Eu vejo esse texto, essa música, como totalmente fora da Bíblia. E obviamente existem vertentes teológicas que falam que esse texto de Joel 2 ainda não aconteceu. Eu não entendo assim, porque eu não entendo que Pedro tem errado. Porque se a gente entender que esse texto de Joel ainda não foi, a realização dessa profecia de Joel não aconteceu ali no Pentecoste, se a gente não entender isso, eu estou entendendo que Pedro errou. E eu não creio que Pedro, totalmente regenerado, reformado, né, avivado, tenha cometido um erro como esse. Então, particularmente, essa música eu não gosto, é uma música que para mim está fora do que diz a palavra. Eu tive um professor na faculdade de teologia que falava que Pedro errou, e essa profecia ainda há de se realizar. Eu entendo diferente, então queria só trazer uma contextualização aqui para vocês. Então, e também tomem cuidado, porque a gente às vezes condena totalmente as músicas do mundo e santifica totalmente as músicas cristãs, mas na verdade existem muitas músicas que nós cantamos e que nós ouvimos dentro de casa que às vezes não está tão de acordo com a palavra do Senhor como a gente acha que está, tá bom? Mas isso só foi um parênteses, vamos voltar aqui para a história de Pedro. Eu queria ler aqui para vocês agora o segundo discurso de Pedro. E esse texto está em Atos 3, dos versos 11 ao 26. Diz assim: E apegando-se o coxo a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao pórtico de Salomão. Quando Pedro viu isto, disse ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós como se por nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homicida. Matastes o autor da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, este homem a quem vedes e conheceis foi fortalecido. Foi a fé que vem pelo nome de Jesus que deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Ora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Verso 21.
convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Pois Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo o que vos disser. Todo aquele que não escutar este profeta será exterminado dentre o povo. Todos os profetas, desde Samuel e todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditos todos os povos da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisto vos abençoasse, ao desviar-se cada um das suas maldades. Que texto lindo! Eu sou apaixonado por esses discursos de Pedro. Pedro com uma autoridade, Pedro com um entendimento, Pedro com total revelação do Espírito Santo, revelação do Senhor. Pedro foi totalmente diferente. É nítido a diferença de Pedro. E aí a pergunta que eu faço nesse estudo e nessa reflexão é: como você tem agido nesse seu tempo? Pedro, nos 50 dias que ele ficou ali, ele ficou buscando ao Senhor com certeza. Vejam, em Atos 5, verso 15, diz o seguinte: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas, e os punham em leitos e em esteiras, para que ao menos a sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse alguns deles. Ou seja, o texto aqui nos mostra que até a sombra de Pedro curava. Meu Deus, que maravilha! Pedro era um homem totalmente renovado. Pedro usou esse tempo dele, esses 50 dias, por mais que ele teve alguns encontros com Jesus, nos 40 dias que Jesus permaneceu ressurreto aqui na terra, Pedro amadureceu. Foi um tempo de reclusão, sim, talvez não tanto física, como nós hoje que mal podemos ir à padaria, mas ele ficou ali recluso. Foi um tempo de espera que Jesus pediu. Jesus pediu para os discípulos esperarem. Tudo bem, eles estavam já sendo perseguidos, então houve também um certo nível de reclusão, né? A gente não sabe exatamente, né, se é, por exemplo, como esse coronavírus ou não, mas a gente sabe que eles tiveram esse tempo. E eu li um texto recentemente que me chamou tanto a atenção, amigos, mas tanto a atenção, falou muito ao meu coração nesse período que a gente está vivendo. Para mim, é muito claro que esse texto talvez seja o mais atual de todos. Esse é um texto mega atual para a nossa quarentena. O texto de Oséias, capítulo 6, para também não ficar muito texto, que a gente já leu bastante, eu vou ler o verso 3 e depois o verso 6, tá? Oséias 6, 3 e 6 diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, meu Deus. Como a alva será a sua saída, ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Pois eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Meu Deus, que texto maravilhoso! Deus é bom, o Senhor é bom. E nós devemos buscar todo o conhecimento do Senhor nesse período. Tantas lives, tantos vídeos, tantas coisas boas nós temos visto. O que você tem visto? Nós entramos no Instagram numa quarta-feira, qualquer dia da semana, qualquer dia durante a semana, você entra por volta das 7, 8, 9 horas da noite, são dezenas de lives, dependendo do quanto de pessoas públicas que você segue, você vê que tem dezenas de lives acontecendo. Só que lives falando de vários assuntos, só que muitos assuntos irrelevantes. E o teu momento, no que você tem investido? Você tem investido em só coisas de esporte, só coisas de futebol que nem tá tendo? Você tem visto só coisa de política para falar mal desse, falar bem desse, falar mal daquele? Enfim, o que você tem visto? Não sou contra nada disso, né? Eu gosto de ver sobre política, não sou o cara mais politizado do mundo, confesso. Gosto muito de esporte, de futebol, também vejo coisas assim, mas no que nós temos realmente investido o nosso tempo? Nós temos investido nosso tempo em algo que vai ser eterno? Ou nós temos investido nosso tempo em algo que é passageiro?
Esse texto de Oséias, para mim, ele é muito claro, porque esse conhecimento do Senhor, ele é muito importante para esse período que a gente vive. A chuva seródia, ela é a chuva da colheita. Ou seja, nós estamos precisando estar prontos para colher. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. E por que o texto de Oséias fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor? Por que não só conheçamos ao Senhor? Porque Oséias ele quer deixar claro que nós já conhecemos o Senhor e que nós prossigamos em conhecê-lo. Que nós conheçamos o Senhor, mas não só conheçamos e paremos, mas que nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque esse texto nos mostra, principalmente, porque Oséias ali profetizando, esse texto nos mostra que é para quem já o conhece. Oséias profetiza sobre o povo ali do Senhor. Então, para esse tempo, para o tempo de colheita, nós temos que prosseguir em conhecer. Para quê? Para que nós cresçamos e assim consigamos colher aquilo que o Senhor tem prometido para nós. Isso é muito importante, amigos. Isso é muito importante. Nós precisamos ter essa atitude de conhecê-lo. Se você não conhece o Senhor ainda, de repente está assistindo esse vídeo, está vendo esse estudo, está vendo alguma coisa, está vendo essa reflexão, busque conhecer o Senhor. Mas não só o conheça, prossiga o conhecendo. Se você já conhece o Senhor, reflita o que você está fazendo no teu momento. Você está fazendo com que o profeta Oséias disse, prosseguindo em conhecer ao Senhor? Então isso é uma reflexão que a gente tem que ter. Paulo, e é um dos versículos que eu mais gosto na palavra do Senhor, na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 1, ele fala: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o Senhor pede algo racional, ele não quer uma emoção. Pedro viveu uma emoção muito grande, e uma emoção igual uma montanha-russa, uma instabilidade enorme. E nós precisamos viver uma constância. Então, quando Paulo aqui fala de uma racionalidade na fé, é exatamente nesse sentido. Porque nós precisamos ter a certeza. Hebreus 11:1 fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então é uma certeza, não é um sentimento, não é algo que nós achamos. E o sacrifício, para finalizar esse texto, esse estudo, o sacrifício que nós fazemos hoje, de Oséias 6:6, é como em Romanos 12:1, é o sacrifício vivo. É o sacrifício apresentando os nossos corpos, é apresentando a nossa vida. Então quando você vai à igreja, você serve na igreja, você está apresentando o seu corpo como sacrifício vivo. Você está se apresentando a Deus. Então, hoje, nós vemos que não é o momento de servir, porque não podemos, todas as igrejas estão fechadas, né? Todas as igrejas estão fazendo cultos online, estão fazendo reuniões online, nada é físico. Então esse não é o momento de servir. Esse é o momento que nós estamos e que o Senhor nos quer, um momento de conhecimento. O Senhor quer que nós o busquemos, porque o Senhor tem grandes coisas para derramar na nossa vida no futuro. Mas esse derramar do Senhor, ele só vai acontecer nas nossas vidas se nós fizermos o que o profeta Joel disse, que nós conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E que nós não queiramos o sacrifício mais do que uma misericórdia, que nós não queiramos mais o holocausto do que o conhecimento do Senhor. Então é isso, queria deixar um beijo no coração de todos, que Deus os abençoe, espero que o Senhor possa falar aos seus corações. Não deixem de comentar nesse vídeo, qualquer dúvida eu estou à disposição. Também minhas redes sociais vão estar lá na descrição do vídeo. E espero vocês na próxima quinta-feira para mais um estudo, mais uma reflexão. Lembrando que toda segunda-feira nós também fazemos reviews de livros. Tá? Então veja, na próxima segunda-feira nós teremos a segunda parte do livro Santo Agostinho no Banco dos Réus. Tá bom? Deus abençoe a todos e uma ótima semana. Obrigado.